e talvez os colonizadores por excelência sejam os senhores do agronegócio. Diga-se de passagem que agronegócio é uma categoria de análise muito recente. O Bernardo Mansano, que é um grande geógrafo, né, pensador e que reflete tanto sobre conflitos ambientais, né, conflitos agrários no Brasil, ele diz que agronegócio é uma categoria que foi criada recentemente, mas é uma situação histórica de latifúndio, de muita violência e exploração do trabalho. E aí ele diz assim que das colheitadeiras movidas por satélite dos dias de hoje ao trabalho escravo indígena e africano dos tempos passados, permanecem marcas muito semelhantes, que é o latifúndio, a exploração do trabalho, o ecocídio, o genocídio, o epistemicídio, né, e tantas outras violações que nós vemos acontecer hoje e que aconteceram no passado e que, né, portanto, é uma permanência, né, que está aí posta na sociedade brasileira. E aí eu quero assim pensar no seguinte, que nós estamos num momento de crise, uma crise muito evidente, sabe? Não dá para questionar, nós estamos saindo de uma pandemia e os nossos antepassados já diziam que essa coisa de capitalismo ia provocar muitos problemas, muito mal, muita doença para a humanidade. Só que ninguém nunca deu ouvido porque é uma fala que não tem repercussão, né? Porque dizem que índio não sabe de nada, né? Índio não sabe de nada. Depois desse tempo de pandemia, que morreu tanta gente, aí a ONU tem lançado vários relatórios científicos, né, e as pessoas ouvem, têm medo agora, elas dizem, olha, é preciso repensar algumas coisas, porque outras pandemias piores podem vir. A ciência, né, está assinando isso através da ONU, né, e aí as pessoas então começam a dar um pouco de atenção para algo que os povos indígenas estão dizendo desde muito tempo. Então existe uma crise aí muito, né, mas o Covid-19 é a ponta do iceberg. Me parece, eu tenho a impressão de que o modo de produção capitalista não tem vida tão longa mais, porque a crise também do modelo de produção capitalista está muito evidente. Existe uma crise econômica de produção assim muito evidente no mundo inteiro, não só no Brasil. Existe uma crise socioambiental. A Terra está com febre e a febre aumenta. Né, e as pessoas começam a pensar sobre isso, né? Lá no Egito estão reunidos ali a COP27, que apesar de muita hipocrisia que acontece por ali, mas os líderes, os chefes de Estado estão reunidos para repensar algumas coisas, né? Para pensar, por exemplo, que não é possível a continuidade desse modelo de progresso que os iluministas nos ensinaram. Sabe, o iluminismo ele conseguiu sintetizar um projeto, e nós, a humanidade, embarcamos nesse projeto, que diz assim, que nós, seres humanos, somos inteligentes e nós não somos natureza. E que a natureza é muito hostil. E que cabe a nós, então, com a nossa inteligência, dominarmos a natureza e transformá-la em bens para o nosso bem-estar. E aí, nessa perspectiva, a humanidade, então, tem declarado guerra à terra pelas águas, pelo ar, pelo solo, pelo subsolo, de tal maneira que nós chegamos aqui no século XXI, num momento de desencantamento geral por conta de tantos problemas causados por esse projeto de desenvolvimento que me parece que não se sustentará por tanto tempo mais. Mas aí eu quero fazer um recorte na escola. A escola, obviamente, que está em crise. Se a sociedade está em crise, a escola também está, né? Porque a sociedade ela não está em outro lugar que não seja dentro da sociedade. E aí, nesse sentido, eu fico observando, e me parece que fica cada vez mais evidente esse caráter eurocêntrico da escola. A escola racista, a escola excludente, a escola que não dialoga saberes, né? Então eu sou professor já tem algum tempo, desde 92, né? Eu estou no campo da docência, e assim, o professor de história chega ali, em primeiro lugar, para falar de um tanto de coisas que é fora do mundo real das crianças. A escola não dialoga com a realidade dos jovens e crianças, né? A escola não é contextualizada, diga-se de passagem. Mas tem essa coisa, então o professor de história fica falando e gosta de falar das múmias do Egito, né, e das pirâmides, e as crianças ficam pensando, gente, mas o que eu tenho a ver com múmia, o que eu tenho a ver com pirâmide? Né? Eu moro aqui numa favela né, em Florianópolis, e o que eu tenho a ver com múmia? Né? Não há contextualização, sabe? E aí o professor de história fala um tempão sobre essas coisas, que é de um outro lugar. Aí depois entra um professor de física para falar de um monte de teorias, sabe, coisas que as pessoas não entendem. Depois entra um de geografia para falar de coisas que
não são do mundo real, não existe diálogo. O negócio assim é uma loucura absoluta. E no final das contas, a escola quer sintetizar os seus objetivos em aprovar e reprovar. Não existe preocupação em ensinar e aprender efetivamente e fazer os saberes dialogarem. E muito menos existe interesse em trazer os saberes dos terreiros, dos quilombos, dos trabalhadores do campo, das comunidades indígenas para dentro da escola. Definitivamente, esses saberes estão fora, já tem muito tempo, porque eles não são saberes sistematizados, né? Assim nos ensinam. Então, existe essa escola que está, de maneira muito evidente, em crise, uma escola que serve para desaprender, como diz o professor José Bessa. A ciência, por sua vez, continua se apresentando como um saber neutro, né, que tem que se distanciar do seu objeto de estudo, viu, Nego Bispo? Então, você é um objeto de estudo da ciência, o seu quilombo. Eu e o meu povo, né, os nossos povos, somos objetos, nós não somos nem sujeitos, a gente perde o caráter de sujeito e passamos a ser objetos de um estudo que se diz neutro, né? Então, a ciência cria padrões que se dizem científicos e rigorosos, querendo ser a única verdade para anunciar todas as coisas. E não são permitidos, dentro desse diálogo, sabe, narrativas como as narrativas dos quilombos ou das comunidades indígenas. Eu estava conversando isso mais cedo lá no hotel com o Nego Bispo, né? Que ele estava dizendo assim, olha, a história é o que nós fazemos na comunidade. Lá nós conversamos, os mais velhos falam, as crianças ouvem. Só que no campo da ciência, né, tem essa diferença entre história e memória. As narrativas de memória, as memórias históricas, elas são consideradas coisas de segundo plano. Você tem que sintetizar isso para virar ciência, né, dentro do conhecimento histórico. De tal maneira que tanto a escola quanto as ciências são excludentes, né, especialmente as ciências sociais, elas têm silenciado os nossos povos, elas têm condenado, e aí eu quero fazer o recorte aos povos indígenas, têm condenado os povos indígenas ao passado, têm condenado os povos indígenas ao mundo do folclore, e um folclore que é lembrado no dia 19 de abril, que é o famoso Dia do Índio. Né? E aí os professores e as professoras colocam as crianças para dançar a música da Xuxa, né? Índio fazer barulho e tal, aquelas monte de bobagem, né? E seguem impavidamente reproduzindo preconceitos, inclusive o preconceito do nome índio. O Daniel Munduruku, meu parceiro, né, de longas lutas, diz que índio é um metal, né? Então nós temos que ensinar para os nossos alunos, né, sobre o metal índio, inclusive dizer para eles consultarem a tabela periódica, esse metal que tem uma sigla que é IN. E esse metal, obviamente, que é um elemento químico, ele tem número atômico, tem massa atômica, e que definitivamente não somos nós. Eu sou Membengocré, falante da língua Membengocré. E próximo do meu povo, da minha região, tem o povo Assurini, povo Xicrim, povo Caripuna, povo Galibi, povo Maruorno, né? E de tal maneira que no Brasil somos mais de 300 povos diferentes, com línguas diferentes, mais de 270 línguas diferentes, que não, uma diversidade que não cabe nesse nome horrível chamado índio, né? Então, a sociedade brasileira e os professores e professoras não podem seguir impavidamente, sabe, reproduzindo esses preconceitos. Eu acho que preconceito é pouco, reproduzindo esses racismos, sabe? Porque nesse formato em que os alunos são ensinados, né, sem diálogo,